Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações, por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me então, Senhor, a tua divina vontade. Vem, ó divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Sejam todos muito bem-vindos, continuando as nossas formações para iniciantes, né? Nós estamos então aqui com uma imagem, né, de uma mulher que está toda focada nela mesma, né? Tá fazendo uma selfie. E as pessoas na divina, né, na vontade humana, elas ficam muito assim, buscando só consolo para si próprios. Buscam segurança em si mesmos. Quando não tem em si mesmos, tem a segurança em pessoas, né? Não tem uma segurança verdadeira em Jesus Cristo, em Deus, né? Em buscar a Deus. E tá sempre, né, focada em si, focada na sua pessoa, se ela está habilitada, né, para poder para lidar com tudo o que vai acontecer na sua vida, né, em todas as circunstâncias da sua história. Ela quer ter, né, uma experiência positiva para poder ter momentos felizes, né, em base do seu próprio esforço, né? E em outra imagem, aqui são duas pessoas que, ao invés de estarem cuidando de suas imagens por fora, externos, estão cuidando da sua imagem interna. Estão os dois rezando, concentrados, usando o seu tempo, em vez de estar cuidando de coisas supérfluas, superficiais, né? Coisas que vão passar, belezas que vão passar, vão sumir, né? São transitórias, porque nós vamos deixar de ficar bonitos, não é isso? Nem sempre a gente vai estar com uma boa aparência, uma beleza temporária, sempre temporária, essa beleza externa, né? Que tenha na aparência. O principal, para quem vive a divina vontade, vive na vida divina, é estar cuidando da sua beleza interna, através da concentração em Deus, da meditação, através da oração. Então é muito importante, né, esse foco de estar voltado para o interior, para os seus atos internos. É dali que realmente vai surgir a comunicação verdadeira e vai vir a verdadeira beleza, que não pode ser externa, essa beleza
que só vem de Deus. Então, claramente, é só Deus mesmo quem pode proporcionar para a gente, né, e ver realmente quem nós somos, né? Só Deus vê quem nós somos. Então, a gente, quando vai para a oração, quando a gente vai se encontrar com Deus, é assim, aí que é a hora que nós estamos verdadeiramente tirando a melhor foto. É na hora que a gente está olhando para dentro de nós, buscando a Deus lá dentro, reconhecê-lo dentro de nós, o que Ele vem fazendo na nossa vida, o que Ele vem fazendo na sua vida, é o que Ele está produzindo em você. A verdadeira foto que vale a pena tirar é a foto que Deus tira do seu interior, quando Ele visita você e Ele olha para dentro da sua alma e vê o que realmente tem lá dentro, porque você não é o seu corpo externo. A sua imagem verdadeira não é o corpo externo, não é a aparência externa. A sua imagem verdadeira é a imagem que Deus fez, a imagem que Deus criou. E é essa vida divina para a qual você tem que voltar. Aqui é temporário. O tempo aqui passa. Quando você se encontrar no céu, na eternidade, após esse período da vida, você vai querer saber de verdade quais foram as fotos que o Senhor tirou de você. E essas fotos que Ele tirou de você são muito importantes no seu juízo particular, para você poder olhar e ver só o amor de Deus na sua alma, só o amor de Deus na sua história. Quantas e quantas vezes o Senhor olhou para você com amor e tirou as fotos mais maravilhosas, dos momentos mais importantes, em que você esteve totalmente cercada por Ele, inebriada do toque de amor dele. Quando Ele olhar em você e ver em Ele mesmo o reflexo mais incrível de si próprio, a foto que nós temos que ter é a foto do próprio Cristo. É olhar para o espelho e ver Jesus. Se nós, no nosso juízo particular, as fotos que Ele tirou de nós, a gente não estiver parecidos com Ele, em vários e vários momentos da nossa vida, nós não nos aparecermos com Ele. Quanto mais diferentes dele nós formos, mais culpa vamos sentir, mais remorso vamos sentir. Então, o que é importante é você alcançar da melhor forma possível a imagem mais parecida com a de Jesus que você puder. E como isso? Através do sacrifício e do amor. Principalmente o sacrifício, os sofrimentos. Os sofrimentos que nós passamos nos iguala muito com Jesus. Nos mostra muito parecidos com Ele. Todos os dias Ele nos envia, nos permite passarmos por sofrimentos, por sacrifícios. E nós temos que ficar atentos, para podermos fazer, né, dessa realidade a nossa verdadeira imagem. Uma imagem de alguém que sente a dor de Jesus e sofre como Jesus. Tem dias que Jesus ele vai acalmar o nosso coração, vai tranquilizar, anestesiar, e nós vamos sentir aquela imagem de Jesus agraciado, aquela imagem de Jesus que estava grato, feliz, louvando a Deus. Em outros dias, você vai estar num outro estado de ânimo, num estado de ânimo em que Jesus foi coroado de espinhos, com muitas dores, ou então você vai estar no estado de ânimo de uma agonia no horto de Getsêmani, onde você se sente totalmente abandonado, sozinho. Em outros momentos, você vai se sentir como aquele Jesus que foi rejeitado pelos fariseus, que foi expulso do templo, expulso da sinagoga, a pedradas, as pessoas te rejeitando, não querendo você, pedindo para você não entrar na cidade deles. Aqui nós não te queremos. Em muitos e muitos momentos você vai aparecer com Jesus assim. Em outros momentos vai ser no momento feliz, no momento da gratidão, no momento da oferta, na doação, em que quando você estiver ofertando um bem para as pessoas e as pessoas vierem te agradecer,
E esse momento vai ser como se estivesse agradecendo a Jesus, os milagres que ele fazia, em que as pessoas ficavam emocionadas com ele, agradecendo por seus grandes milagres e prodígios. E é essa graça que o Senhor quer nos conceder. Não olhar para fora, mas sim precisamos olhar para dentro e vermos como nós somos verdadeiramente. Escolhidos para vivermos neste novo de Deus, nessa transição de Deus, né, da vida humana para a vida divina. A debilidade, né, da pessoa humana, da natureza humana, se baseia muito no medo, na preguiça, né, na falta de vontade, principalmente na resistência, né, de sair da sua zona de conforto. As pessoas, elas se posicionam numa posição confortável e às vezes elas preferem assim. Então, é muito difícil a gente ver algumas situações que nós passamos, né, ajudando as pessoas. Que a pessoa, ela não consegue ver, né, na sua vida a graça de Deus, só vê os problemas, só vê as tristezas. E aí tenta mascarar tudo isso, esconder, fingir, né, de outra forma, enganar, se prender, né, por causa de medo, gente. Uma das coisas que mais a gente percebe, as pessoas estão com muito medo mesmo. Tá? Não pode ficar com medo. Isso mostra claramente falta de fé, falta de oração, falta de confiança em Deus, falta, né, de experimentar e reconhecer o amor de Deus para si mesmo. Tem muitos idosos que estão se deixando levar. Idosos. A gente já fica um pouco triste com os jovens, né? A gente fica tão triste com os jovens, mas os jovens ainda têm muita chance para crescer, para desenvolver, mas e os idosos? Quando vemos pessoas idosas, totalmente fechadas para a graça de Deus, para a confiança em Deus, para a sua espiritualidade, é muito triste, muito preocupante, muito preocupante. E o Senhor chora, né? Chora dentro de nós essas situações. Mas a gente tem que ser firme. Vamos ver então o que Jesus quer falar hoje, né? Então vamos ler o livro do céu, então, ver o que o Senhor tem a nos falar no trecho, continuando o trecho, né? A continuação é assim. Ainda vai continuar falando da humildade. Então eu procurava fazer quanto mais podia para satisfazer Jesus. Eu me diminuía, me aniquilava e às vezes chegava a tanto de sentir quase desfeito o meu ser, de modo que não podia obrar, trabalhar, nem dar um passo, nem sequer um respiro se ele não me sustentasse. Além disso, eu estava tão mal que tinha vergonha de me deixar ser vista pelas pessoas, sabendo que eu sou a mais feia, como em realidade eu ainda sou. Então, quanto mais eu podia fugir e dizer entre mim, se vocês soubessem como eu sou ruim, e se pudessem ver as graças que o Senhor está me fazendo, porque eu não dizia nada a ninguém, e que eu sou sempre a mesma. Como vocês me teriam horror. Depois, na manhã em que eu ia de novo comungar, me parecia que ao ver Jesus a mim na comunhão, fazia festa pelo contentamento que eu sentia, que ele fazia festa pelo contentamento que ele sentia ao me ver tão aniquilada. Me dizia outras coisas sobre o aniquilamento de mim mesma, mas sempre de maneira diferente da anterior. Acho que não uma, mas centenas de vezes ele falou comigo, e se ele me tivesse falado milhares de vezes, eu teria sempre novas maneiras de falar sobre a mesma virtude da humildade. Meu divino mestre, quão sábio você é, se ao menos eu te correspondesse. Lembro-me
Tinha uma manhã, quando ele me falava sobre a mesma virtude, da humildade. Ele me disse que por falta de humildade eu havia cometido muitos pecados, e que se eu tivesse sido humilde eu teria ficado mais perto dele e não teria feito tanto mal. Ele me fez entender como o pecado era feio, a afronta que esta miserável verme tinha feito a Jesus Cristo, a ingratidão horrenda, a impiedade enorme, o dano que tinha vindo à minha alma. Fiquei tão espantada que não sabia o que fazer para reparar esses danos. Fazia algumas mortificações, pedia outras ao confessor, mas poucas me eram concedidas. Assim que todas me pareciam sombras, e não fazia outra coisa que pensar em meus próprios pecados, mas sempre mais estreita a ele. Tinha tanto medo de me afastar dele e de agir pior que antes, que eu mesma não sei explicar. Não fazia outra coisa quando me encontrava com ele que dizer-lhe a pena que sentia por havê-lo ofendido. Pedia-lhe sempre perdão, agradecia-lhe porque tinha sido tão bom comigo. E dizia-lhe de coração: Olha, Senhor, o tempo que eu perdi, enquanto poderia ter te amado. Então não sabia dizer outra coisa senão o grave mal que eu tinha feito. Finalmente, um dia ele repreendeu-me e me disse. Aí ele vai falar mais coisas, mas deixa assim, né? Daí a gente continua da próxima, ouvindo o que Jesus falou. Mas eu preciso explicar para vocês, assim, esse período da vida da Luísa, ela ainda estava assim, caminhando, saindo da vida dela velha para a vida da santidade humana ainda. Ela não está indo para a santidade divina. A santidade divina, ela não permite mais esse tipo de conversa consigo mesmo, tá? Essa situação em que a Luísa está vivendo é o pensamento de si mesma, tá? Então, ele precisa fazer com que ela passe por esse processo de pensar muito nos seus próprios pecados. Então, ele está fazendo esse processo primeiro com ela, dela se conhecer, conhecer quem realmente ela é. Ela precisa fazer esse conhecimento, porque quando a gente vem para a caminhada na Divina Vontade, conhecer o livro do céu, a gente está vindo já, né, de uma jornada na nossa vida espiritual, ou antes de ter uma vida espiritual, na verdade. Muitas vezes a pessoa nem tem ainda uma vida realmente espiritual, né? Vai começar a ter agora. E aí, ela realmente assim confessa, peca, pede perdão e volta a pecar e depois recebe de novo a graça e aquela situação da vida humana, né? Da vida humana mesmo. E a Luísa, ela está nesse processo de passar para a santidade humana primeiro. Então, a transição aqui ela ainda não fez, tá? Ela está num processo assim iniciante mesmo, de começar a entender a si própria e a entender a Jesus nesse contexto, né? De ele ser Deus, dele ser santo, né? Dele ser bom, dele querer, né? Purificar o interior da pessoa, dele querer penitência, essas coisas, né? Dele exigir uma penitência, que é tudo coisas assim da parte da santidade humana. Por que isso? A santidade humana, ela tem um fator assim de você voltar o coração para a divindade, né? De você se importar com Deus e sair um pouco do seu mundinho, que é justamente a foto que eu coloquei da mulher tirando a foto dela, né? Ela tá tirando a foto dela, mas ela não tá vendo o que tem realmente interior dentro dela, só o que está externo. Então, aí vai ter esse processo de voltar a si própria, voltar para Deus, né? Esse momento ali de voltar para a oração, sair desse âmbito externo, de fora, e entrar para dentro do castelo da alma, o castelo interior da alma. Vai entrar no castelo interior da alma. E ela precisa sair do mundo e ir para o castelo interior. Então, a Luísa, ela está sofrendo aqui por causa que ela está nesse processo, em que ela acabou de sair do mundo, onde Jesus convenceu ela a sair do mundo, a desapegar do mundo, né? Ele está fazendo esse processo com ela.
de purificação, dela fazer o despojamento totalmente do mundo, largar o mundo. A primeira coisa que nós fazemos no processo é largar o mundo. E quando nós estamos largando o mundo, a gente tem essa DR, né? Uma discussão com Jesus, uma discussão do relacionamento, uma avaliação, né? Do antes e o depois. E aí a gente tem um impacto com isso, de ver o que a gente fazia em volta, de olhar para fora, de olhar para o mundo. O que o mundo te produziu em você. Aí, tudo bem. Aí você vai fazer esse processo. Então, ela está fazendo esse processo, onde ela acabou de abandonar o mundo. Ela acabou de abandonar o mundo. A gente tem 3 processos. O processo de você primeiro sair do mundo e depois o processo de você sair de si própria, para depois entrar na vida divina. Então, são 3 processos. Então, ela está no primeiro processo, que ela está caminhando. Já rapidamente, vai ser muito rápido por causa da influência com Jesus, que ele já está conseguindo, né, fazer esse processo com ela. Então, ela está dizendo aqui que ela estava se esforçando muito para conseguir satisfazer o que Jesus estava pedindo dela, largar as criaturas, abandonar as criaturas. Ela já ficou convencida disso, de que as pessoas são volúveis, né, de que as pessoas não são confiáveis, que é melhor ela contentar só ele, concentrar só em contentar ele, não contentar as criaturas. Então, ela está saindo do mundo, de querer agradar pessoas, de querer aparecer para as pessoas. Então, ela está se despojando do mundo primeiro. Então, esse é o processo primeiro que nós fazemos. Mas só que muitas pessoas que vêm para mim, nos atendimentos que eu faço, esse processo é muito dolorido, da pessoa largar o mundo e largar as coisas do mundo. É muito difícil. Tem gente que tem uma resistência muito grande para fazer esse processo. Muito grande mesmo. Porque o mundo tem muita coisa que a pessoa gosta, que a pessoa saboreou muitas e muitas vezes. Tanto que eu acho engraçado que Deus está permitindo acontecer isso com uma pessoa, e essa pessoa fala, meu Deus, eu tô com medo de ler o livro do céu. Eu tô com uma preguiça, eu tô com medo, eu tô com pavor de ler o livro do céu. Né? E tudo que você me manda, eu tenho pavor de ver, né? Ai, meu Deus, por quê? E aí ele falou assim, eu não tô entendendo o que tá acontecendo comigo, porque tá vindo pensamentos nostálgicos da minha infância, de coisas que eu gostava da minha infância. E eu falei, meu Deus, Jesus, o que a vontade humana é capaz de fazer? O que a vontade humana é capaz de fazer para prejudicar esse processo do despojamento do mundo, de sair do mundo exterior? Meu Deus do céu. Porque essa pessoa quer muito, então, mas ao mesmo tempo, a vontade humana da pessoa é um demônio que tem dentro da gente, sério, tem vida própria. A nossa vontade humana parece que tem vida própria, sem brincadeira, é uma serpente terrível. Parece que tem vida própria e quer realmente ir contra Deus. Meu Deus, dá a impressão até que é um tipo de encosto que tá dentro da gente, que tem vida própria, que a gente não tem, meu Deus, é uma coisa assim assustadora. Porque né, eu achei muito interessante essa experiência, porque foi o que Jesus trouxe para mim ontem à noite, para poder, né, eu ver, para poder ajudar vocês hoje na meditação, porque foi importante eu ver aquilo. Ele fala assim, eu não tô entendendo nada. Por que dentro de mim tá vindo uma saudade absurda do meu passado, de coisas do meu passado, que eu gostava demais da minha infância. E tipo assim, é como se a vontade humana estivesse falando para ele assim, não, tem muita coisa que você tá largando mão. Você não pode largar a mão do mundo, você não pode largar de jeito nenhum, você é bobo, não faça isso. Meu Deus, é até, meu Deus, como que pode acontecer isso dentro de nós, né? Como que esse processo pode ser tão difícil desse jeito? Meu Deus, e é o primeiro processo, é o primeiro degrauzinho para a pessoa andar na divina vontade, para fazer a transição. E isso é tão difícil desse jeito. E olha, a vontade humana, ela sabe muito bem quais são as suas fraquezas. E ela traz tudo
tudo na sua frente mesmo. E eu falei para ele assim, ó, não é que Deus não tá te ajudando, tá? É que justamente nesse processo Deus precisa fazer isso mesmo. Deus precisa permitir, né, que a vontade humana faça tudo isso. Porque Ele quer você inteiro, né? Que você tenha a força de vontade mesmo, né? Uma força de vontade mesmo verdadeira, para poder dizer não para essas coisas de verdade. E aí, por isso que elas estão vindo com tanta vontade, com tanta força. Então, assim, a importância da vida divina, da transição da vida humana para a vida divina, tem que ser um processo em que você veja verdadeiro sentido de você fazer. Não fazer isso, né, por outro motivo a não ser o verdadeiro motivo mesmo de alcançar, né, a glória de Deus, né? E saber que isso é o mais importante. Não tem mais nada no meio. Se você colocar qualquer outra coisa no meio, você não vai chegar lá. Você não vai conseguir chegar lá, né? Entendeu? Então tem que ter um objetivo, mas os meios com o qual você vai usar para alcançar esse objetivo, você pode repensar. Mas só que você já tem que estar na jornada. Já tem que ter a decisão de estar já indo no caminho em direção ao seu objetivo. Isso é vontade. Você tem vontade e a vontade já move você para chegar onde você tem o objetivo, né? A vontade é isso. Ela é mais forte do que o desejo. O desejo é só você deseja. Desejar não quer dizer que você já está fazendo. Desejar significa que você deseja. Você está desejando ser santa, divina. Você está desejando viver na divina vontade. Mas você ainda está pensando. Ainda está pensando ainda, né? E avaliando ainda se vale a pena. Como que eu vou conseguir isso? Será que eu vou conseguir? Como que funciona isso? E quem ficar pensando nisso, já era, não anda. Quem ficar perguntando, será como que Deus vai fazer para me ajudar? Como que eu vou fazer para conseguir viver na divina vontade? Quem ficar pensando, quem ficar parado, olhando para a porta, desejando entrar, mas fica pensando como vai ser, o que tem que levar. Quem estiver na porta e ficar pensando demais, vai ficar lá pensando, estacionado e nunca sai do lugar. Na divina vontade não é assim. É você já se colocar no lugar. Depois que você estiver andando, aí não importa como você vai fazer, né? Se você vai meditar no grupo, o livro do céu, se você vai só ouvir a escola da divina vontade e meditar comigo. Não importa o meio que você vai fazer, mas você já tem que estar no caminho. Você já tem que estar andando e já com o olhar, né, no topo, aonde você quer alcançar. Então as pessoas precisam nunca desistir, elas nunca vão desistir por causa disso, porque elas têm um objetivo. Agora, como vai alcançar o objetivo, ela não importa. O importante é que ela está andando. Ela tem que ver que ela está caminhando, que ela está subindo. Tem horas que ela está me ouvindo, tem horas que ela está meditando sozinha o livro do céu, tem horas que ela está no grupo ouvindo as outras pessoas. Então a Luísa, ela está nessa fase, aqui nesse processo, ela está na fase que ela está observando a si mesma. Ela tá no momento de DR, naquele momento da decisão, que precisa passar por esse momento de ver o que ela está deixando para trás, né? E assim, olhar para si mesma o que as pessoas fizeram, como que ela é. Então, o que ela tá vendo aqui? Ela falando assim, nossa, se as pessoas soubessem como eu sou ruim, se pudessem ver as graças que o Senhor está me fazendo, porque eu não dizia nada para ninguém. E que eu sou sempre a mesma, ó, como me teriam horror. Então, o que ela quer dizer? Se as pessoas, elas conhecessem de verdade como eu sou, como eu estava sendo, né? Que eu não estava sendo uma pessoa persistente, constante no objetivo verdadeiro da minha alma. Se as pessoas soubessem como que eu estava atrapalhando, dando trabalho para Jesus, tipo assim, né? Olhando para outra direção, não a direção correta que eu deveria estar olhando. Se as pessoas vissem como que eu estava pensando nelas, em buscar nelas a minha fé, buscar nelas a minha esperança, buscar nessas pessoas a minha alegria, se elas vissem que eu estava buscando nelas a minha alegria, né? Elas iam ver de verdade que, nossa, como eu sou feia, porque eu não tenho nada a oferecer para elas. Elas que eu estava
querendo retirar delas as coisas. Eu estava tentando retirar delas, né? E roubando de Deus para poder conquistar elas para mim. Então, se elas me vissem, é isso que ela está querendo mostrar, né? Se as pessoas me vissem como eu sou feia, porque eu estava querendo viver em prol delas, colocando elas no lugar de Deus. E o que Deus quer, o que é verdade de uma alma, não é assim, né? Eu tenho que ser uma pessoa cheia de graça para poder agraciar as pessoas. E eu não tinha graça. E Deus estava me dando as graças e eu estava desperdiçando essas graças. Jesus insistindo comigo e eu sempre caindo nos meus defeitos habituais, discutindo com Jesus, sendo muito orgulhosa com Jesus, dizendo para ele: não, Jesus, mas o Senhor que tem que me fazer feliz, o Senhor que tem que me fazer feliz, né? O Senhor que tem que me servir mesmo, é isso mesmo. Eu não tenho que olhar para o Senhor, eu tenho que olhar para fora, eu tenho que olhar para as pessoas. O Senhor tem que me dar a graça de eu conseguir olhar para as pessoas e fazer as pessoas felizes e agradar as pessoas e ser o que elas querem que eu seja. E aí Jesus falando: não, não, você tem que abandonar as pessoas. Deixa elas para lá, não importa o que elas pensam de você, só importa eu. Você tem que me agradar e repetir a minha vida. Mas e a minha vida, Jesus? Eu não tenho a minha, eu tenho que ter a minha vida. O Senhor teve a sua, mas eu tenho que ter a minha. Eu tenho que escrever a minha história. Eu tenho que ter as pessoas na minha vida. A minha história tem que ter pessoas. Eu quero ser santa. Ela pensava muito na santidade humana dos santos. E ela se comparava com os santos. Ela não tinha, sabe? Ela se comparava com os santos. E ela sabia que os santos tinham um diretor espiritual. Ela sabia que os santos eram freiras, né? Que as santas eram freiras, que as santas faziam caridade para as pessoas. Então, ela achava que ela tinha que ser desse jeito. E aí Jesus: não, 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 você só tem que ser o que eu quero. Você não tem que ser o que os outros né, o que os outros fazem. Você não tem que se comparar com as pessoas. A santidade que você, né, para você me agradar, você não precisa ser como os outros. Você não precisa andar na mesma jornada que as outras pessoas andam. Ser igual às outras pessoas. Ah, você tem que ir lá pro mosteiro, sei lá, freira, caridade, estudar, essas coisas. Não, 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 nada a ver, não precisa nada disso. E ela estava brigando com Jesus, brigando sério. No comecinho da vida dela, ela estava brigando com Jesus, que ela queria ser freira, que ela queria ser freira, que ela queria ser freira. Brigava feio com Jesus. E daí ela tá discutindo aqui essa situação. Ela tá lembrando dessa situação dela. O quanto que ela era feia. Porque ela estava brigando com Jesus e ele estava convencendo ela de quanto que ela estava começando a entender o quanto que ela era feia por causa dela querer se comparar com as pessoas, entendeu? Que isso era feiura para ela. Ela começou a ver isso como uma feiura. Credo, que coisa feia, eu querer, né, me comparar com as pessoas. E Jesus está mostrando para mim que não é assim, eu tenho que ser o que ele quer. E só importa o que ele quer, e olha só como eu sou feia. Então ela começou a aniquilar a si mesma, nessa aniquilação de si mesma. Daí ela perguntou para ele assim, né? Eu procurava o quanto podia satisfazer ele, né? O que ele estava falando. E eu me diminuía, me aniquilava, né? E às vezes chegava a tanto de sentir quase desfeito o meu ser. De modo que eu não podia trabalhar, nem dar um passo, nem sequer um respiro, porque ela ficou meio paralisada, né? Se ele não me sustentasse. Então, além disso, eu estava tão mal que tinha vergonha de me ver, me deixar ver pelas pessoas. Ela estava com vergonha das pessoas pelo que estava acontecendo dentro do interior dela. Dela começar a olhar para ela e ver essa realidade, né? De que ela não era uma pessoa íntegra, uma pessoa pura, né? E como Deus desejava que ela fosse. Ela estava sendo totalmente contrário do que Jesus queria. E ela estava gostando de querer ser e brigando com Jesus para ser aquilo igual às pessoas. E ela não entendia. É difícil realmente esse processo. É difícil porque você vê que todo mundo tem uma jornada na santidade humana, que precisa estudar, que precisa ir para o convento. E tem toda uma jornada para você poder fazer caridade. Você tem que ter um ambiente próprio para isso. E aí você acha que você tem que fazer a mesma jornada que os outros. E não importa o que Jesus pensa. Importa o que você vê, né? Você vê externamente. E ela estava sentindo vergonha, porque Jesus falou para ela: não, 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 não. Você tem que ser o que eu quero. Você tem que somente me agradar, só eu. Então ela começou a perceber o que ela tinha feito de errado. O que ela estava fazendo de errado. Então por isso que ela estava se sentindo horrível, horrível. Entendeu? Aí depois da manhã que eu ia de novo comungar, me parecia que ao vir Jesus,
a mim, ele fazia festa pelo contentamento, via ele feliz, estava vindo para ela. E eu que sentia ao me ver tão aniquilada, né? Porque ele gostou de ver ela aniquilada, que ela estava, né, numa situação. Jesus ganhou. Eu não vou mais pensar nessas coisas. Eu vou voltar, eu vou ser o que ele está pedindo. Mesmo que seja difícil eu entender o que ele está pedindo, mas eu vou ser o que ele está pedindo. Então ela estava aniquilada. Então, e ela via que ele estava feliz pelo jeito que ela estava. E ele me dizia outras coisas sobre o aniquilamento de mim mesmo, porque ele estava tão contente que ela estava caindo em si. E ouvindo ele, nossa, ele ficou muito feliz. Muito feliz. Nossa, ela tá me ouvindo, ela tá entendendo, ela tá entendendo. Então é um processo bem no comecinho mesmo, né, da Luísa. Que todo mundo faz igual, passa igualzinho esse processo. E aí mas sempre de uma maneira diferente da anterior. Acho que não uma, mas centenas de vezes ele falou comigo. Centenas de vezes ele falou com ela. E se ele me tivesse falado, milhares de vezes teria sido sempre novas maneiras de falar de novo como fazer esse processo. Porque de tanto que ele ficou em cima dela para poder ela entender isso. Que ela não querer ser o que as outras pessoas eram. Que ela entendesse isso. É muito difícil, gente. Vocês não têm ideia como isso é difícil a gente tirar da nossa cabeça. Que a gente não tem que ser o que as pessoas são. Que a gente não tem que ouvir o que as pessoas acham. Que a gente não tem que seguir o mesmo caminho que as pessoas fizeram. É muito difícil, porque você vai pegar os livros, a maioria dos livros são parecidos. A Santa Teresa d'Ávila era freira, né, blá, blá, blá. A Santa Teresinha era freira, blá, blá, blá. A Santa Faustina era freira, blá, blá, blá. Né? A Santa Catarina de Sena era freira, blá, blá, blá. Né? A Santa Rita acabou virando freira também. Então, ela... Mas que coisa! Por que comigo é diferente? Então... Né? Então, era muito diferente demais o que ele estava propondo para Luísa. E ela tava com nó no cérebro. É muito difícil morrer para si mesmo, morrer para essas coisas que o mundo oferece. É muito difícil para você. Entendeu? Jesus tá falando claramente. É outra coisa, totalmente diferente. Entendeu? E você tem que entrar no que ele quer. Ele não quer isso para você, ele quer a santidade divina. E a santidade divina é morrer para si mesmo, se aniquilar e não querer nada. Se esvaziar de tudo que é do mundo, tudo que essas coisas falam. Tudo que o padre Paulo Ricardo fala, tudo que o padre Paulo fala, tudo que a igreja fala, tudo que o seu padre fala. Aline, eu tenho um diretor espiritual e ele me fala uma coisa e aí Jesus vai falar outra. Sim, vai. Na divina vontade, Jesus vai falar outra coisa. Só se o seu padre estiver lendo o livro do céu com você e estiver fazendo essa orientação que eu estou fazendo. Só se o seu padre for muito, muito inspirado mesmo e que Jesus estiver ajudando ele você fazer esse processo que eu estou te ajudando a fazer. Entendeu? Na divina vontade, todo mundo vai ter que fazer o mesmo processo igual que a Luísa fez. Igual que a Nossa Senhora fez. Entendeu? É só Deus. É só importa Jesus, só importa Deus. E você vai ter que viver nessa infusão, nessa coisa, desse relacionamento com Deus, só Deus, só Deus, só Deus. Isso que eu fiz essa jornada de transição. Então, eu estou ajudando vocês a fazer essa jornada para a vida da divina vontade. Eu passei por todo esse processo e eu estou sendo capacitada pela vida divina em mim para te orientar para você ter a mesma vida divina que eu tenho. Mas você vai fazer a sua jornada e eu estou te ajudando a você andar com Jesus e fazendo o seu processo igual a Luísa fez, igual eu fiz. Eu estou te ajudando em base do livro do céu que está aqui na nossa frente. Estou recebendo a infusão do Espírito Santo divinamente para eu poder te ajudar. Você não tem que ouvir a minha voz, tem que ouvir Jesus quem está falando na minha boca. Pensa que essas milhares de vezes que Jesus falou na cabeça da Luísa, sou eu falando na cabeça de vocês. Porque agora Jesus ele não precisa só ser infuso, ele tem uma filha da divina vontade que assumiu essa missão de formar pessoas na divina vontade. E você foi trazida para mim. Então você tem que entender que Jesus ele vai me usar. Não adianta, ele vai usar esse instrumento que eu sou. Eu não ganho nada com isso. É isso. Eu não tenho nada com a sua santidade. Eu só tenho que fazer a minha parte, a minha colaboração para o processo. Que Jesus, ele me usa. O que acontece no reino da divina vontade? Jesus não precisa mais se incomodar em fazer o processo.
fazer, né? Ele só tem que me dar a capacitação para que eu faça. Ele já me deu a vontade, eu já tenho a vontade, eu já tenho a divina vontade na minha alma. Quando você tem a divina vontade reinando dentro de você, você já tem um projeto de Deus totalmente instalado na sua alma. Então, Jesus, ele mora dentro do meu coração nesse exato momento. E do meu coração, ele manda toda a infusão espiritual para que eu complete a missão da vontade que eu já depositei na divina vontade. No plano que ele me pediu para me fazer, né? No trabalho que ele me deu, entendeu? Jesus me deu um ofício na divina vontade. No reino da divina vontade, quem vai fazer todo o trabalho somos nós. Não é Deus mais. Ele dorme, ele repousa, ele descansa e você trabalha. Ele não precisa vir na sua cabeça falar com você. Ele vai confirmar as coisas através do livro do céu e através da própria comunidade, através das outros filhos da divina vontade com quem você vai ouvir vídeo. Então Jesus já está te cercando com a comunidade Fiat Voluntas Tua Brasil, porque ele não precisa sair do trono dele para vir se incomodar, ele vir falar com você. Ah, mas aí eu quero que Jesus venha falar comigo. Eu quero. É assim. Eu tô falando sério. A palavra de Deus já é ele falando. O livro do céu já é ele falando com você. Eu que estou lendo o livro do céu para você e te ajudando a entender ele, eu já sou Jesus. Você não precisa de mais Jesus. Entendeu? Você só precisa sentir dentro de você a divina vontade de Deus. Ela quem vai fazer você sentir essa força. Entendeu? A divina vontade, tem que explicar, gente. Nossa, isso é muito importante. Olha, Jesus está liberando essa revelação. Vocês têm que entender de uma vez por todas. A divina vontade, ela é o plano de Deus. Ela é o plano de Deus que está, da intenção divina para o qual nós fomos criados, que está se firmando dentro de nós, porque nós estamos aceitando ela. Aceitando esse plano dele em nós. Então, a gente aceitando a divina vontade, ela já é a ação divina. Entendeu? Pela intenção dele, ele já depositou dentro da sua vontade a intenção dele, e você já abriu a sua vontade para receber essa divina vontade. Então, agora, você tem tudo, a divina vontade te dá tudo o que você precisa para poder você caminhar nesse caminho. Inclusive, a divina vontade está dando eu para você. Aline, para te ajudar. Eu, Aline, não sou eu, Aline. Eu sou Jesus. Eu sou o Espírito Santo. Eu sou Deus. Entendeu? Vocês estão entendendo? Eu sou Deus falando para você. E você vai ser Deus falando com outra pessoa, com quem você vai orientar para essa pessoa também para ajudar outra pessoa. A Ruth vai ser Deus também ajudando você. Não tem mais pessoas humanas na comunidade Fiat Voluntas Tua Brasil. Aquele que deu a sua vontade para Deus não é mais humano, é divino. É uma pessoa que Deus vai utilizar, se ela se deixar conduzir para isso. Se ela trabalhar com essa intenção de formar, de ajudar a formar pessoas. Se ela tiver a mesma intenção de ajudar você a viver na divina vontade. Entendeu? E todo mundo tem essa intenção de ajudar uns aos outros a viver na divina vontade. Então é isso então, se você falar assim, eu tô ouvindo a Aline, mas Deus não me ajuda. Opa, claro que ajuda, a divina vontade tá aí. A intenção é dele, tá aí, com todos os atributos que ele te deu. A divina vontade é a fonte da luz. Ela é a fonte do sol de Deus, ela é a fonte de tudo, ela é a fonte da intenção dele. Tudo para você poder compreender o processo tá aí. Ele pode dormir, a pessoa, a divindade de Jesus, a pessoa de Jesus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, podem dormir. Porque nós estamos trabalhando para que eles durmam, para que eles descansem, para que eles fiquem reparados, entendeu? Você assume o lugar de Deus na terra para poder ajudar ele. Você está entendendo? É isso que é voltar à ordem primordial para o qual você foi criado por Deus. Deus, ele não precisa mais sair do trono para poder se incomodar com nada, porque ele tem os seus filhos, que são ele mesmo, com a divina vontade fazendo a obra do que ele quer. Entenderam? Então, assim, a divina vontade, ela mantém conservante toda a terra. Todo o desejo de Deus é ação poderosa.
Então, a natureza está na divina vontade, está seguindo o seu curso naturalmente. Deus não precisa se mover para poder fazer alguma coisa na natureza, quando ela está servindo a ele, né, numa constante. Então, as plantas, o sol continua acordando todos os dias, fazendo o trabalho dele, né? Tudo tá certinho. As nuvens, na hora que vai ter a chuva, já tá tudo dentro de uma ordem, que só caminhando assim, bonitinho, todo mundo colaborando. E o ser humano que entrar na divina vontade vai fazer esse trabalho de continuar, de ter essa ordem também. Vai ser como vai ser como o sol que acorda todos os dias para fazer o seu trabalho. O filho da divina vontade, ele acorda todos os dias para fazer o trabalho de Deus. Entendeu? Porque nós somos uma imagem dele, continuação da ação dele na terra. Então, nós somos ele, pequenos deuses na terra, atuantes, com o mesmo dom que ele tem, do faça-se, do fiat. E o que a gente produzir vai virar obra de Deus. Entendeu? Porque ele colocou em nós a divina vontade, como colocou no sol, como colocou na lua, como colocou nas estrelas, como colocou no mar. O mar não tá lá bonitinho, no mesmo lugar, não fica lá bonitinho, as ondinhas lá vão chegando e tal. Ele sai de lá para encher o saco de alguém? Não. Ele tá atrapalhando a vida de alguém? Não. Ele só ajuda, entendeu? Nós vamos atrapalhar a vida de alguém? Não. A gente só vai ajudar. Você tá entendendo? Então, o filho da divina vontade é Deus. Ele atua como Deus. Deus pode dormir à vontade. Entendeu? Porque a obra dele foi terminada em você. Você é o trabalhador. Você é a mão divina, atuante, para poder produzir aquilo que ele quer produzir. Então, nesse exato momento, você fala assim, né? Então, eu não preciso incomodar Deus. Eu não preciso pedir nada para Deus, porque ele já me deu tudo. Ele já me deu você, Aline, para poder me ajudar. Isso. Agora é eu que tenho que pegar a divina vontade e usar dos dons que ela já me deu, que tá tudo certo, já tá tudo certo. Jesus já morreu na cruz, já preparou todos os méritos que eu preciso, tem tudo já para mim. Tá tudo certo. Então eu só preciso usar os bens que já tem do conhecimento e pegar e colaborar para esse processo acontecer. É isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Porque é muito difícil falar essas coisas, mas eu preciso falar. Porque senão eu não reparo Jesus. Como que eu reparo Jesus? Falando o que está no livro do céu, vivendo na prática, mostrando que eu estou vivendo na prática o que está escrito no livro do céu. E se o livro do céu fala que você é um outro Deus na terra e que você concorre com ele, que você trabalha com ele, que ele colabora com você, que você tem a mesma vontade dele, que você atua com o poder dele, que você é ele, se eu não falar isso, entendeu? Na hora que ele me pede para falar, eu não reparo. Eu não produzo o ato na divina vontade que é necessário eu fazer. Então, nesse momento, na transição em que eu estou sendo essa voz de Deus na transição, você tem que entender que tudo o que Deus poderia fazer por você, para poder te instruir de luzes, para você aprender a transição no início, é através de mim. Ele já dá tudo para mim. Ele não precisa que ele se mova para poder fazer mais coisa. Ele já está fazendo em mim. Entendeu? É isso que vocês têm que entender. Dentro de você, o que vai acontecer? Tem a divina vontade que você está colocando no lugar da vontade humana, da sua vontade humana. A divina vontade que você está colocando, né? Ela tem tudo o que precisa. Ela já é um ato contínuo do amor de Deus e tem tudo, tem o poder, tem a sabedoria, tem a santidade, a bondade, tem tudo dentro dela, todo depositado dentro da divina vontade. Para você pegar de lá tudo o que precisa. Para você conquistar o objetivo. Então, vocês estão entendendo? Então, você não precisa de mais nada. Ah, então você está falando que eu não preciso incomodar Deus. Não preciso incomodar Deus. Eu não preciso gritar para Jesus. Jesus, vem agora falar comigo. Não precisa gritar. Você tem que se contentar com o que ele já está fazendo. E já é muita coisa. Já o que ele está dando para você já é muito já. Se você não consegue se satisfazer com o que ele já está dando, se esses vídeos não servem para você que viver na divina vontade, para você se sentir bem, se satisfazer, ficar bem, firme na divina vontade, feliz, e se isso não alimenta você, então você está na vontade humana no mais alto grau ainda,
e você só fica vendo defeito em você e defeito até em Deus. E você não tá gostando do jeito como Deus faz as coisas. E aí você vai brigar com ele. Ah, o senhor escolheu a pessoa errada, porque a Aline é uma pessoa que não serve pra mim, pra me ajudar. A Michelle tá, né? Tô indo lá na escolinha, tô indo pra ver se a Michelle me ajuda também. Mas você vai sempre ver defeito. Porque a sua vontade humana é assim. Ela sempre fica buscando ver defeito. E se você não se contentar, se você não se contentar com a simplicidade de Deus, pelo jeito singelo dele trabalhar, do jeito como ele faz, se você não se contentar, sai fora, porque não tem que fazer. Deus, ele é assim mesmo. Eu já acostumei com Deus. Eu vejo tudo no mais simples. Eu me contento com pouco. Um pouco. Eu me contento só com o livro do céu, por exemplo. Eu só me contento com um pouco. Um pouquinho. Entendeu? Qualquer coisinha de luz que eu recebo, pra mim já é o suficiente. Já é muita luz na divina vontade. Já é muita luz. E assim, mas como que eu não contento, Aline? Como que se o sol que a divina vontade é um sol tão forte, como que eu, Aline, não ando pra frente na divina vontade? É você. Se você ficar com os olhos fechados, reclamando e vendo defeito, não adianta nada. A luz não brilha. E você não consegue aprender. Porque você tem expectativas muito extraordinárias de Deus. Você quer ver coisas muito extraordinárias. Eu não. Eu não quero ver nada extraordinário. Não. Nada. Eu quero só um pouco que Deus me der. E já tá ótimo. Eu sou plenamente feliz com um pouco. E todos os dias eu fico plenamente satisfeita com o que Deus me dá. E sabe o que mais Deus me dá? É a minha próprio entendimento. O meu próprio entendimento. É o que a divina vontade me revela todos os dias. O meu próprio entendimento das coisas naturais, como acontecem. As coisas do dia a dia, que acontecem todos numa rotina que não muda nada. E eu vejo o extraordinário nessa rotina do meu dia a dia. Eu vejo o extraordinário na rotina do dia a dia. E isso é humildade. Isso é humildade. É a pequenez, que você gosta de ser pequena e aceita a sua pequenez. Aceita porque ele é grande, mas você tem que entender que você é pequeno. Ele não pode fazer nada que possa violentar a sua pequenez. Ele tem que você tem que ver ele grande, você tem que conseguir ver ele grande, na grandeza dele, sem restringir ele na sua pequenez. Sem restringir ele na sua pequenez. E sempre ver ele grande, sempre ver tudo que ele faz como grande demais. Mas é o que ele faz na sua pequenez. Na sua pequenez. E você tem que entender que isso é muito bonito demais de Deus. É um amor de Deus muito precioso. Nossa, incrível. Você tem que se contentar com a sua pequenez. Que tudo que ele faz é enorme por você. É muito grande por causa justamente da sua pequenez ser assim. Por ele ter tanto carinho por você. E isso já faz Deus ser muito grande, porque se ele é muito grande, ele é infinito e ele se abaixa para sua pequenez, para cuidar de você, para manter você vivo, manter você respirando e manda para você esses conteúdos todos os dias novos. Jesus, se você não vê isso como algo maravilhoso e bondade de Deus, se você não vê essa grandeza de Deus atuante, que não para de trabalhar em nós, nos dando luz todos os dias para a gente poder fazer esses vídeos, se você não vê essa riqueza, se você é uma pessoa que não valoriza, uau, como eu tenho que ter horror de mim, porque eu nunca estou feliz, porque eu nunca estou contente, porque eu nunca estou agradecida, porque eu nunca estou satisfeita. Entenderam?
É muito grande isso. É muito grande. Então, depois, na manhã, então ela tá fazendo esse processo, né? Entendeu? Aí depois da manhã em que ia de novo comungar, me parecia que ao ver Jesus a mim, fazia ele festa, pelo contentamento que ele sentia de ver eu assim, tão aniquilada. Me dizia outras coisas sobre o aniquilamento de mim mesma, mas sempre de uma maneira diferente da anterior. Acho que não uma, mas centenas de milhares de vezes. Ele falou comigo, né? E sempre de uma nova maneira de falar, tá vendo? Sempre de uma nova maneira. Ele sempre tá falando de uma nova maneira. Ele, nossa, ele é muito maravilhoso. Ele sempre tá falando de uma nova maneira sobre a divina vontade. Ele tá fazendo a mesma coisa que ele fez com a Luísa, ele tá fazendo com você. Aqui através da nossa comunidade. Exatamente a mesma coisa. Falando com você novas e novas maneiras sobre a transição na vida divina. Para você entender a divina vontade. Ó, meu divino mestre, como você é sábio. Se pelo menos eu conseguisse te corresponder. Tá vendo? Lembro-me de uma manhã quando ele me falava sobre essa virtude. Posso jogar no notebook? Ai, como é que seu pai, né? Lembro de uma manhã quando ele me falava sobre a mesma virtude. Ele me disse que por falta de humildade havia cometido muitos pecados. E que se eu tivesse sido humilde, eu teria ficado mais perto dele e não teria feito tanto mal. Então, aí é justamente a mesma coisa que eu estava falando lá em cima. Ela sendo tão orgulhosa, exigindo de Jesus, né, esses comportamentos de Jesus, exigindo que ele fosse o que ela quer, né? Que ela seja como é, que faça as coisas que ela quer, do jeito que ela quer. Então, eram muitos pecados. Esses aí eram muitos pecados que ela cometia. Que ofendia a Deus, né? Ela, tipo, deixava ele falando sozinho, ficava, sabe, dando de ombro pra ele, assim. Isso é pecado. Porque você sabe o que Deus quer e você não faz o que ele quer. Então, aí ela viu os muitos pecados que ela tinha cometido, né? E por ela exigir das pessoas, porque ela era muito cheia de coisas, sabe? Exigindo coisas das pessoas, querendo que as pessoas, né, colaborassem com ela, que as pessoas facilitassem para ela, né? Ficava com o coração guardando raiva, guardando mágoa, guardando rancor, tudo por falta de humildade, né? Achando que as pessoas tinham que fazer a vontade dela, tá? Tudo por falta de humildade. Eu teria ficado mais perto dele, se eu soubesse, olha lá. Se eu tivesse sido humilde, eu teria ficado mais perto dele, só pensando nele, e não teria feito tanto mal. Porque ela se retirava, ela voltava para os seus pensamentos. E ficava lá com os seus pensamentos. E ela sabia que isso era errado fazer. Ela já estava tendo um relacionamento com Deus desde pequena, então ela sabia que estava fazendo as coisas erradas. Então vamos lá. Aí fiquei tão espantada. Ele me fez entender como o pecado era feio, a afronta que essa miserável verme tinha feito a ele, a ingratidão horrenda, tá vendo? Ela viu tudo isso que ela fazia, a impiedade enorme, o dano que tinha vindo à minha alma, por causa dela ficar nessas brigas com Jesus, nessas, né, gracinha com ele. Ela tomou consciência disso, estava tomando consciência, ela ainda estava tomando consciência, ela está no começo de entendimento, entendeu? Ela ainda estava tomando consciência. Fiquei tão espantada que não sabia o que fazer para reparar essas coisas todas que eu tinha feito para ele. Fazia algumas mortificações, pedia outras ao confessor, ela confessava os pecados dela lá na igreja e o padre falava alguma coisa, ela fazia. Mas poucas me eram concedidas. Por que o confessor vai dar poucas? Porque é tudo muito espiritual. A Luísa era muito espiritual, né? Ela era muito espiritual. Com certeza, você chega no padre, é o seguinte, padre, Jesus pede uma coisa para mim, mas eu sou insistente em não fazer o que ele pede, padre. E é assim, ele me pede para eu, né, parar de ficar, né, de ficar pensando nas pessoas, de querer exigir a atenção das pessoas, né? Ele me pede para mim não me distrair mais com as pessoas, para eu sair do mundo, e eu não consigo sair do mundo. Aí o padre dá risada, né? Dá risada. Não é pecado, né? Que pecado que tem? Para ela tem pecado, entendeu? Para ela tem. Mas o padre, que é o padre,
Ele tá acostumado a lá, a pessoa. Ó, os padres estão acostumados com os pecados mesmo. Os pecados mesmo, eu menti, eu roubei, eu me vinguei de tal pessoa mesmo. O padre está acostumado com isso. Quando ele ouve uma confissão, né, de uma criatura santa como ela, desse jeito, que está só brigando com Jesus, o padre não tem muito o que falar, né? Então não era dado muitas mortificações para ela. Assim, então por isso que ela ficava encrencada com esse negócio, porque ela achava que tinha que ser freira. Ela tinha que ser freira, eu tenho que ser freira, porque para mim poder ser entendida, eu tenho que ter um confessor que entenda a minha alma. E aqui na igreja, o confessor, ele só entende os leigos aqui da igreja. Acho que todo mundo é pecador feio na terra, aqui no mundo. E eu não sou, eu não tô tendo esse contato, entendeu? Tipo assim, ela lembra da vida dos santos, ela vai para a vida dos santos e reclama. Porque ela quer ter ela quer padres santos que pensam na alma dela de santidade lá do convento. Ela não quer ter um padre que atende pecado de gente casada. Que xingou o marido de tudo quanto é nome. Ela não quer ser atendida por um padre assim. Ela quer ser atendida. Então ela estava brigando porque ela queria ter uma jornada de separação do mundo mesmo, morando num mosteiro, morando lá num convento lá, né? E lá tinha todo um trabalho, né, de virtude, né, e tal. E o padre ia pedir para ela fazer aqueles sacrifícios que as santas faziam lá. Mas poucas me eram concedidas, assim que todos me pareciam sombras. E não fazia outra coisa que pensar nos meus pecados. Então ela não se sentia livre dos pecados, por causa que ela não fazia essas grandes mortificações. Então, por isso que ela estava disposta a ser crucificada depois. Por isso que Jesus ele dispôs a alma dela para fazer grandes coisas por causa desses sentimentos que ela sentia. Isso ele incentivou nela mesmo. Ele incentivou nela. Depois ele vai acabar com tudo isso. Vocês vão ver. Depois ele vai destruir tudo isso, porque na vida divina não tem esse tipo de coisa. Na vida divina não existe isso aí. Aí como que eu vou explicar isso? É lendo o livro do céu, a gente vai continuar lendo e a gente vai chegar lá, tá? Para vocês entenderem. Nesse momento é o processo que ela tá passando, que nós também passamos no processo inicial, tá? Um processo inicial. De você entender, né, essa dimensão que você tem a sua opinião e Jesus, né, e você se fixa no humano, se fixa no que você soube dos humanos, do que eles fizeram, e você não fica atenta para saber o que Jesus quer. Então, aí Jesus ele ainda não pode falar o que ele quer para ela. Ele ainda está fazendo só o que ela quer. Tentando ensinar ela, tentando explicar ela para ela largar pelo menos as criaturas e ficar com ele. Então, só dela ficar com ele, voltando a sua intenção de mortificação para com ele, ele já está muito contente por esse processo. Porque ele sabe que é um processo delicado com cada pessoa. Ainda mais ela que, né, que aprendeu tudo na igreja desse jeito. Aprendeu essas coisas na igreja dos santos assim. E ela vai questionar muito o jeito de Jesus conduzir a santidade dela. Porque é totalmente diferente de tudo o que a gente já ouviu falar sobre santidade. É o que Jesus fez com a Luísa. Entendeu? Depois de um tempo vocês vão ver que é muito complexo, né? É muito diferente. E aí com a gente também é. E eu já entendi, porque eu entendi bem mesmo, né? Entendi muito mesmo sobre isso, né? Para poder viver isso e explicar. E eu vou devagar, porque não adianta eu querer abraçar o mundo e explicar tudo de uma vez para vocês. O meu problema é esse, a ansiedade de querer explicar tudo de uma vez. Não dá. Mesmo que eu quiser, eu não vou conseguir. Jesus nem deixa. Ele até fecha os véus da minha cabeça para poder eu não conseguir fazer isso mesmo, né? Então eu fiquei tão espantada que não sabia o que fazer para repará-lo. Fazer algumas mortificações, blá, 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 né? Tinha tanto medo de me afastar de Jesus e de agir pior que antes, que eu mesma não sei explicar. Isso é muito importante para Jesus. Esse medo que ela tem dele, nesse inicial aí. Não fazia outra coisa quando me encontrava com ele, que dizer-lhe o sofrimento que eu sentia de vê-lo ofendido. Pedia-lhe sempre perdão, agradecia-lhe porque ele tinha sido tão bom comigo e dizia-lhe de coração: olha, Senhor, o tempo que eu perco
Olha tanto tempo que eu perdi brigando com você, enquanto eu poderia ter te amado. Então não sabia dizer outra coisa senão o grave mal que eu tinha feito finalmente. Um dia ele repreendeu. Aí vai vir depois, né? E aí ele vai tirar a atenção dela. Ela tá tendo muita atenção nela mesma. Ela tá vendo toda a miséria dela, né? E tá muito focada nela mesma. Ele tá gostando nesse momento disso, tá? Porque é o processo que ele tem que passar, tem que fazer com ela. Mas aí logo, logo ele vai fazer outra coisa. Ele vai virar o jogo. E é essa virada do jogo é que é importante para nós também. A gente parar de ver os nossos pecados. Aline, mas como que é isso? A gente vai parar de ver os nossos pecados? Não pode. Não pode. A gente tem que ver os nossos pecados, tem que ver. Ele vai falar. É isso que ele quer. Ele deixa você fazer um processo no começo, aí você vê tudo que tem que ver, resolve, dá adeus a essa vida de olhar para os seus pecados. Aí você dá adeus. Então aí tá pensando muito nela mesmo, né? E não pode pensar em si mesmo. Nessa hora não importa. Ele vai fazer, não importa mais você. Acabou você. Já injuriou de você? Ficou muito tempo vendo seus pecados? Então dá adeus. Dá adeus agora. Entendeu? Ela deu adeus primeiro ao mundo. Agora ela tá olhando muito para si mesma. Ela vai passar esse processo de olhar para si mesma, mas ele vai chegar no ponto e falar: cansou de ver você agora? Você já viu bastante você? Agora fecha os olhos. Não vê mais você nunca mais. A partir de hoje você não existe. Já pediu perdão de tudo que você achava que precisava pedir? Ótimo. Então acabou. Vai chegar um momento na transição da vida divina em que Jesus ele não vai querer mais que você olhe para o mundo, que você olhe nem para si mesmo. Acabou. Essas duas coisas vão ser totalmente apagadas da sua vida. Olhar para o mundo e olhar para si mesmo. Acabou. Vai chegar um momento na transição da vida humana para a vida divina que você nunca mais olha para o humano, nunca mais olha para o mundo. Nunca mais. Nunca mais. Você só vai ver Jesus. Você só vai querer procurar e ver Jesus em todo lugar. Estivemos reunidos, continuaremos sempre no amor e na misericórdia desse Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo, amém. Jesus, eu confio em vós. Fiat, fiat, fiat. Deus abençoe a todos.